Minha mãe dá ao meu filho a mesma comida que o mandou para o hospital e minha irmã quer que eu a perdoe, mas agora descobre os perigos de nossa mãe como babá. Olá, tenho 28 anos e tive uma relação difícil com minha mãe desde a infância, mas desta vez o limite foi ultrapassado, já que agora está afetando meu filho. Vou explicar em detalhes. Minha mãe, vamos chamá-la de Silvia, nos criou sozinha, a mim e minha irmã mais nova, Jane, depois que meu pai faleceu inesperadamente. Ela tem sido uma mulher amarga desde que me lembro, mas as pessoas costumavam ignorar isso pelo trauma que ela viveu ao perder o marido e criar os filhos sozinha. Desde pequena, eu era muito enérgica, sempre correndo pela natureza e sorrindo para as pessoas, mas nunca recebi a mesma gentileza da minha mãe. Minha irmã tinha 2 anos quando meu pai faleceu. Então eu costumava ajudar minha mãe à minha maneira, cuidando de Jane ou nos entretendo de vez em quando, mas esse foi todo o amor que recebi dela ao longo dos anos. Devido a isso, comecei a me rebelar e me tornei a menina ingrata que ela esperava que eu fosse. Quando completei 13 anos, consegui um emprego de meio período. Eu me encarregava das tarefas domésticas e até cuidava de Jane, só para minha mãe voltar do trabalho e encontrar defeitos nas menores coisas. Isso provocava brigas quase todos os dias. Então a partir desse momento comecei a me distanciar. Acho que Jane foi afetada por essa mudança repentina no meu comportamento e tentou se aproximar de mim, mas eu rejeitei suas tentativas. Com o passar dos anos, ficou evidente que Jane havia se tornado a filha favorita da minha mãe. O favoritismo era tão claro que ela nem se apresentou na minha formatura do ensino médio porque Jane estava doente, mas essa é uma história para outro dia. Depois de me formar no ensino médio, mudei para outra cidade para ir para a universidade o mais rápido possível e não tive contato com minha mãe porque nenhuma das duas fez o esforço de mantê-lo. Ainda recebia mensagens casuais de Jane e respondia quando considerava necessário. Casei-me com meu então marido alguns anos depois de entrar na universidade e tive um filho, Jiden, que era alérgico a 10 alimentos diferentes, os quais eram potencialmente mortais. Optamos por um estilo de vida vegano após a recomendação do médico e as coisas estavam indo bem. Eu ainda estava em contato com Jane durante todo esse tempo, embora não fossemos próximas, e era um relacionamento que só se mantinha através de mensagens de texto e ligações ocasionais. Minha mãe tentou me contatar depois de saber do nascimento de Jiden, mas eu nunca me importei o suficiente para retornar a ligação. Enquanto isso, meu relacionamento com meu então marido se tornou abusivo, então pedi o divórcio e me mudei de volta para minha cidade natal. Pouco depois, Jane soube disso e quis me conhecer e conhecer Jiden, então a convidei para meu novo apartamento. Jane apareceu com minha mãe. Quando minha mãe me viu, agiu como se tudo estivesse bem entre nós. Achei extremamente estranho e queria falar sobre isso, mas ao ver o quão feliz Jiden estava de ter uma nova companhia, deixei passar por enquanto. Mais tarde, quando Jiden estava dormindo, começamos a conversar e eu confrontei minha mãe sobre a situação do não contato. Jane interveio e se desculpou em nome da minha mãe, dizendo que era muito inapropriado que ela não tentasse me contatar, mas que aquele era um ramo de oliveira da parte dela para mim, porque naquele momento elas eram as únicas a quem eu podia chamar de família. Não concordei, mas vendo como minha mãe implorava por uma oportunidade de fazer parte da vida do neto e percebendo o quão feliz Jiden estava, decidi dar uma chance ao nosso relacionamento. As coisas estiveram bem durante os meses seguintes. Encontrei um trabalho híbrido na minha área e minha empresa foi gentil o suficiente para me permitir trabalhar em casa, considerando que meu filho estava sozinho. A universidade de Jane ficava a 1 hora da nossa cidade natal, então ela costumava nos visitar de vez em quando, mas as coisas entre mim e minha mãe não estavam bem. Ela vinha à minha casa quase todos os fins de semana em que eu precisava trabalhar, para cuidar do neto, mas em vez disso ela tomava conta da casa como se eu estivesse morando sob o teto dela. Deixei passar nas primeiras vezes, pensando que ela era assim mesmo, mas sua natureza controladora estava saindo do controle. Decidi que o melhor era pedir a Jane para intervir, porque eu tinha certeza de que acabaria brigando com minha mãe, o que não seria bom para Jiden ver. Jane aceitou e me disse que falaria com minha mãe naquele mesmo dia, o que me fez sentir um pouco aliviada. O que aconteceu depois foi um inferno. Recebi uma ligação da minha mãe no dia seguinte e ela desabafou comigo sobre como eu deveria ter falado diretamente com ela como adulta, em vez de reclamar com minha irmã. Tentei dizer a ela que não era o momento adequado para falar, mas ela continuou falando. Então coloquei no viva voz e voltei ao meu trabalho. Ela deve ter percebido que eu não estava respondendo e desligou. Mais tarde naquela noite, recebi uma ligação de Jane me dizendo que mamãe estava decepcionada e até tinha chorado pela maneira como eu lidei com a ligação. Deixei claro para Jane que não ia me deixar manipular como na nossa infância e que queria que mamãe se mantivesse longe da vida de Jiden e da minha por um tempo. Jane tentou me convencer a não tirar o tempo dela com Jiden, mas finalmente aceitou. Depois recebi uma mensagem de texto da minha mãe se desculpando por ter me tratado mal na ligação e dizendo que manteria a distância dali em diante. Passou 1 ano no meio de tudo isso. Jane se formou na universidade e Jiden completou 4 anos, então eu já podia deixá-lo com babás de confiança durante emergências, tarefa que principalmente Jane assumia. Vi minha mãe ocasionalmente em eventos familiares ou durante as festas e as coisas foram bastante bem. Em uma ocasião tive que sair urgentemente para o trabalho e perguntei a Jane se ela podia cuidar de Jiden. Ela tinha uma entrevista de trabalho, então sugeriu que mamãe poderia se encarregar. No início hesitei, mas depois de pensar decidi que era a única opção viável. Minha mãe estava mais do que feliz em cuidar de Jiden, então lhe dei instruções sobre suas alergias e o que ela deveria fazer se algo desse errado. Tive que encurtar a explicação porque minha mãe disparou: "Pode confiar que cuidarei do seu filho. Afinal, eu criei você."
Ainda assim, entreguei uma lista com as necessidades de Jiden e pedi que ela me ligasse imediatamente se algo estivesse errado. Ela assentiu e eu fui. Meu trabalho ia tomar no máximo 2 ou 3 horas, o que eu pensei que seria fácil para minha mãe, que acabava de se gabar de sua capacidade de criar filhos. Recebi uma ligação em 1h30 me pedindo para ir a um hospital próximo o mais rápido possível. Me desculpei com meus chefes e corri para o hospital, só para descobrir que Jiden tinha tido uma reação alérgica. Eu estava extremamente brava com minha mãe e pedi que ela esperasse lá fora enquanto eu atendia Jiden e falava com os médicos. Eles me disseram que Jiden tinha comido os biscoitos com glúten, um dos 10 alimentos aos quais ele é alérgico. Embora ele já estivesse fora de perigo, isso poderia ter sido muito pior. O que aconteceu entre mim e minha mãe poderia ser descrito como uma briga muito dramática. Minha mãe tentou culpar Jiden por ter comido o biscoito enquanto ela não estava olhando, mas rapidamente admitiu que era culpa dela por não me escutar nem revisar a lista. Eu não aguentava mais ela e disse que ela não poderia ficar perto de Jiden sem minha supervisão nunca mais. Ela começou a chorar, dizendo que tinha sido um erro e que eu estava sendo muito dura, mas mantive minha posição, já que agora era uma questão de vida ou morte para meu filho. Ela foi embora pouco depois e Jane a seguiu mais tarde. Recebi uma mensagem de Jane me acusando de ser muito dura, mas quando eu disse a ela que ela também enfrentaria as mesmas consequências por defender a mamãe, ela rapidamente recuou. Contratei uma babá permanente, de uma empresa que fornecia cuidadores com antecedentes verificados e é seguro dizer que não precisei mais de Jane para cuidar de Jiden depois disso. Jane continuou nos visitando, mas suas visitas se tornaram muito menos frequentes depois que ela conseguiu um trabalho. Nossa relação se distanciou mais e voltamos à velha rotina de enviar mensagens de texto raramente, discutindo nossas vidas pessoais. Ainda recebia mensagens ocasionais dela sobre Jiden, mas esse era o limite do nosso contato e eu estava bem com isso, porque entendia a dinâmica. Alguns meses depois, me encontrei em outra situação oral no sábado, que também era o dia da consulta médica mensal de Jiden. Pedi a Nancy que levasse Jiden à sua consulta, mas ela estava no hospital com seu próprio filho. Então liguei para Jane para pedir ajuda. Jane atendeu, mas disse que tinha um compromisso de trabalho e sugeriu que mamãe poderia cuidar de Jiden. Eu estava prestes a recusar e lembrá-la do que aconteceu da última vez, mas antes que eu pudesse fazer isso, minha mãe ouviu Jane sem perceber que eu estava na ligação e começou a despotricar sobre como não cuidaria de Jiden nem que lhe pagassem, porque lidar com ele e suas alergias era um fardo. Jane tentou detê-la, mas minha mãe continuou me culpando por não ser uma boa mãe e por manter o fardo de cuidar de Jiden para mim sozinha. Eu já estava tão farta que desliguei a ligação com Jane imediatamente. Liguei para minha mãe para dizer o que eu pensava. Ela atendeu e começou a se desculpar, dizendo que tinha planos de brunch com Jane e que o que eu ouvi era apenas sua frustração. Eu disse a ela que desejava que ela se mantivesse longe de mim e de Jiden para sempre. Mamãe tentou consertar as coisas comigo, mas desliguei assim que percebi que seu pedido de desculpas não era sincero, mas sim por medo de perder o neto. Jane não a defendeu desta vez e se desculpou, mas decidi ignorar sua mensagem porque ela tinha me mentido sobre ter trabalho quando poderia ter me dito a verdade. De qualquer forma, decidi tirar um dia de folga no trabalho para acompanhar Jiden à sua consulta médica e optei por não iniciar contato com minha família desde então. O ano passou com Jiden perguntando constantemente por sua avó. Embora fosse difícil para mim vê-lo sentir falta da minha mãe, consegui desviar sua atenção para outras coisas. Era a época do seu 5º aniversário e já tínhamos escolhido uma escola para que ele começasse o jardim de infância. Enviei alguns convites para seu aniversário, incluindo para Jane, mas não para minha mãe. Jane compareceu felizmente e trouxe uma grande sacola de presentes que, sendo honesta, pareciam bastante caros. Não me sentia confortável aceitando algo tão custoso da parte dela, então pedi que ela não gastasse tanto, especialmente para uma criança que poderia passar para o próximo brinquedo tão logo encontrasse um. Jane me disse que a caixa embrulhada na sacola era dela e o resto era de mamãe. Não sabia como reagir, então pedi que ela os levasse de volta. Ela se recusou, dizendo que não queria se meter na briga entre mamãe e eu, e sugeriu que eu ao menos considerasse o gesto de mamãe para com seu neto, que era o mínimo que ela podia fazer depois de não ter podido vê-lo. Entendi de onde ela vinha e comecei a me sentir culpada por manter Jiden longe de sua avó quando eles gostavam tanto da companhia um do outro por algo que talvez só eu considerasse sério. Após a reação de Jane, decidi ligar para minha mãe depois da festa para conversar com ela depois que todos tivessem ido embora. Jiden e eu decidimos abrir os presentes e ele, é claro, escolheu a grande sacola de sua avó. Olhei dentro e tirei o primeiro presente, um bichinho de pelúcia para sua mochila escolar. Quando voltei a colocar a mão para tirar mais coisas, percebi que o resto da sacola continha várias caixas de biscoitos de uma padaria cara, feitas com ingredientes aos quais Jiden é alérgico. Fiquei chateada porque minha mãe estava tão focada em fazer um grande gesto que nem sequer verificou se o que estava enviando era apropriado. Decidi não mostrar para Jiden, dizendo a ele que o bichinho de pelúcia era tudo o que havia na sacola, mas ele fez um escândalo e eventualmente tirou os biscoitos, pedindo para eu abrir uma caixa e dar a ele um. As coisas se intensificaram e ao não chegar a uma resolução, decidi ligar para minha mãe e pedir que ela dissesse a Jiden que o presente não era para ele. Minha mãe estava pronta para uma briga na ligação, esperando que eu me desculpasse e agradecesse por ser um excelente presente. Quando eu disse a ela que seu presente era perigoso para a saúde de Jiden e pedi que ela o convencesse a não comê-lo, já que era seu presente, ela se enfureceu. Começou a dar exemplos de como me criou a mim e a Jane e disse que se eu não fosse uma hippie esquisita, porque sou vegana, o que ela considera um estilo de vida alternativo, e criasse meu filho como uma criança normal, então ele não teria esses problemas. Fiquei surpresa com sua audácia, mas não tinha tempo para discutir. Então pedi a ela que falasse com Jiden, o que ela finalmente fez. Depois de algumas queixas, ela disse a Jiden que os biscoitos não eram para ele e que lhe traria seu presente amanhã, ao que ele obedeceu. Agradeci por acalmar a situação e desliguei antes que ela pudesse dizer mais. Depois disso, caí em uma depressão, remoendo o que minha mãe tinha dito, me culpando pela saúde de Jiden
quando claramente ela era a que estava errada. Isso desencadeou muitos traumas da minha infância, então liguei para Jane esperando que ela entendesse e me ajudasse a resolver as coisas, mas em vez disso ela me disse para deixar passar porque a mamãe é assim mesmo. A partir desse momento, decidi não discutir meus problemas com Jane e manter nosso contato limitado. Eu não estava bem com o que tinha acontecido e queria dar uma lição à mamãe. No dia seguinte, quando ela apareceu na minha porta com outro presente para Jiden, pedi que ela fosse embora, dizendo que como ela não estava contente com meu estilo de vida, tanto que estava disposta a colocar em perigo a vida de seu neto, ela não merecia estar em nossas vidas. Ela começou a falar sobre como me criou em meio à dificuldade só para eu roubar a seu neto, mas me mantive firme e disse que não a queria mais por perto. Então, em uma tentativa de me fazer sentir culpada, ela perguntou pelos presentes que enviou e o quão caros eles eram. Fui rapidamente para dentro, trouxe a sacola de presentes para devolvê-los e escrevi um cheque pelo presente que Jiden já tinha aberto. Ela me disse que não havia necessidade de ser mesquinha, mas eu estava decidida a cortar todo o contato com ela sem amarras. Então ela foi embora decepcionada. Sabia que seria difícil dar a notícia a Jiden, então disse a ele que a avó estaria ausente por um tempo devido a seus planos pessoais, o que ele aceitou. Também recebi uma ligação de Jane, que estava histérica porque mamãe tinha feito um escândalo depois de voltar da minha casa e tinha ficado doente por isso. Ela queria que eu me desculpasse e consertasse as coisas com a mamãe, mas eu disse a mamãe é assim mesmo e que ela estaria bem em breve. Jane me chamou de insensível e desligou, o que me pareceu bem. Embora eu ache que meu relacionamento com Jane tenha sido afetado por todo o drama, Jiden pode nunca ver sua avó outra vez. Então, eu poderia ser a vilã por isso? Atualização. Obrigado a todos nos comentários por entenderem minha situação. Agora me dou conta de que não estava errada em absoluto. Ainda lamento como as coisas ficaram com Jane, mas ela tem culpa por não ver o erro nas ações da minha mãe e, em vez disso, justificá-las. Não tomarei a iniciativa de contatá-la até que ela recapacite e se desculpe. Muitos de vocês perguntaram sobre meu relacionamento com Jane e se estava tudo bem, apesar de ela ter sido tratada como a menina de ouro. A verdade é que fui madura o suficiente para entender que não era culpa de Jane, mas sim da minha mãe por favorecer uma filha em detrimento da outra. Jane sempre foi a menina tranquila, mantendo sua postura natural de equilibrar tanto a mamãe quanto a mim. Ela nunca foi problemática nem grosseira, mas sim inativa. Por isso me pediu para deixar passar, mas acho que já é hora de ela entender que relacionamentos não se mantêm sendo um capacho, algo que ela agora está enfrentando na forma dos chiliques injustificados de mamãe. Agora, para a atualização real, estou escrevendo isso aproximadamente uma semana depois. Não tive notícias de Jane a respeito da minha mãe, então presumi que estava tudo bem. Conhecendo minha mãe, suspeitava que algo ruim poderia acontecer, então decidi tirar umas férias curtas com Jiden por algumas semanas até que a situação se acalmasse antes de a escola começar. Antes que pudéssemos ir embora, recebi uma ligação da minha tia paterna. Não mencionei meus familiares até agora porque não eram relevantes para a história ou minha vida. A maioria deles sempre defendeu o comportamento da minha mãe em relação a mim durante a infância, e o resto preferiu ignorar a situação, então nunca fiz um esforço sério para manter um relacionamento com eles, além dos ocasionais cumprimentos de cortesia. Esta ligação da minha tia foi inesperada e pensei que algo sério devia ter acontecido. Quando atendi, ela me repreendeu, dizendo que minha mãe tinha sido internada no hospital e eu nem sequer tinha ido visitá-la. Perguntei como ela sabia, e ela me disse que mamãe tinha ligado para ela e para alguns outros familiares falando mal de mim por abandoná-la. Não quis me explicar, então disse que era complicado e que ela se mantivesse à margem. Ela começou a me insultar, brava, mas desliguei e a bloqueei. Espero receber mais algumas ligações sobre isso, mas espero que bloquear minha tia envie uma mensagem para o resto. Jiden e eu iremos de férias amanhã e espero que as coisas se acalmem depois disso. Atualização 2. Escrevo esta atualização depois de quase 2 semanas. Jiden e eu passamos um tempo incrível em nossas férias e nos afastar da tecnologia por um tempo nos ajudou muito. Quando verifiquei meu telefone, tinha algumas chamadas perdidas de alguns familiares, mas decidi não retornar. Ao voltar para casa, encontrei algumas mensagens me acusando de ser uma filha desconsiderada e uma mãe terrível, o que me fez perceber que mamãe continuava tentando se fazer de vítima e difundir uma narrativa falsa. Não havia como fazê-la entrar na razão e percebi que Jane era minha única opção. Também tinha algumas chamadas perdidas dela, então decidi retornar a ligação. Ela não atendeu e assumindo que estava no trabalho, deixei uma mensagem de voz pedindo que ela estivesse atenta à mamãe e aos rumores que ela estava espalhando sobre mim, alertando sobre as consequências caso o assédio por parte dos nossos familiares continuasse. Naquela mesma noite, Jane me retornou a ligação e falou como se nada tivesse acontecido entre nós, mas eu não ia tolerar isso. Pedi que ela fosse direta e ela me disse que mamãe estava praticamente implorando para falar comigo. Inicialmente, recusei, mas depois de muita persuasão por parte de Jane, decidi falar com a mamãe. Mamãe estava eufórica na ligação e começou a falar como se tudo estivesse normal. A interrompi e perguntei por que ela queria falar comigo. Ela disse que desde o momento em que pedi que ela se mantivesse longe de Jiden, ela estava sofrendo em silêncio, o que é irônico considerando que ela estava falando mal de mim para todos. Então muito em silêncio ela não estava. Disse que estava disposta a aceitar qualquer condição que eu impusesse se isso significasse que ela poderia fazer parte da vida de Jiden. Eu não tinha me dado conta de quanto ela tinha se apegado a Jiden com o tempo e ela o mencionou vagamente como uma forma de se reconectar comigo. Também, por mais que eu quisesse simpatizar com ela, não podia esquecer como ela tentou colocar em perigo a vida do meu filho 2 vezes e depois tentou me culpar. Então finalmente disse não às suas demandas. Não havia muito mais a dizer depois disso, então terminei a ligação e segui com a minha vida. Os dias seguintes foram tranquilos, com menos ligações indesejadas e sem as tentativas de desculpas da mamãe. Jane não tinha se comunicado desde então parecia que tudo estava indo bem. No fim de semana passado, recebi um convite para o casamento de um amigo de infância próximo, que costumava ser meu vizinho. Geralmente não assisto a esse tipo de evento porque estou sempre ocupada com o trabalho e com Jiden.
Jiden, mas desta vez fui por insistência do meu amigo. Não tinha considerado que Jane também poderia estar convidada, então me surpreendi ao vê-la na recepção acompanhada da minha mãe. Jiden estava emocionado de ver sua avó, mas mamãe controlou sua emoção na minha presença. Meu radar de mamãe estava em alerta máximo e mantive Jiden por perto. Cumprimentei mamãe e Jane como uma pessoa normal e quando estava prestes a ir para minha mesa, mamãe me perguntou se podíamos conversar. Disse que não queria causar uma cena e que era melhor não conversar ali, mas tive que aceitar porque Jiden começou a fazer um escândalo para ficar com sua avó. Jiden sugeriu que nos sentássemos juntos, já que não havia lugares marcados, para que mamãe pudesse passar um tempo com ele e eu pudesse garantir sua segurança. Jiden assumiu a responsabilidade pela mamãe e para evitar que seu escândalo piorasse, aceitei. A noite transcorreu bem, com mamãe agindo de maneira civilizada, Jiden curtindo seu tempo com ela, e Jane e eu nos atualizando. Jane se desculpou por ter me culpado de tudo e esclarecemos as coisas. Não falei muito com a mamãe, já que estava ocupada com Jiden, mas não foi um problema. No final da noite, quando nos dirigíamos ao estacionamento, mamãe me parou e perguntou se a noite não tinha sido legal. Respondi que estava tudo bem, então ela perguntou se, com base nessas poucas horas, ela poderia voltar a fazer parte das nossas vidas. Eu disse que permiti que ela ficasse com Jiden naquela noite porque era a única opção prática. Também a lembrei que ela tinha colocado a vida dele em perigo antes e nunca assumiu a responsabilidade, então não havia como eu deixá-la perto dele novamente, mesmo que isso me tornasse a vilã aos olhos do meu filho. Mamãe começou a chorar ali mesmo e Jane tentou acalmá-la e guiá-la de volta para o carro. Percebi que era melhor ir embora rápido, então me apressei em direção ao meu carro com Jiden, que também estava chateado ao ver a avó naquele estado. Mamãe tentou convencer Jiden a ir embora com ela, mas ele estava muito assustado e se agarrou a mim. Suas lágrimas se intensificaram e eu fui embora enquanto as pessoas começavam a se reunir ao redor dela para ver o que estava acontecendo. Liguei para Jane depois de colocar Jiden na cama e ela me respondeu em tom ríspido, pedindo que eu ligasse mais tarde. Então liguei no dia seguinte, que era domingo. Depois de alimentar Jiden e terminar minhas tarefas, sentei com ele e expliquei que ele não veria mais sua avó e que deveria evitar interagir com qualquer pessoa fora da escola sem minha permissão, especialmente Jane e sua avó. Acho que ele entendeu, pelo que aconteceu na noite anterior e concordou. Recebi uma ligação de Jane pouco depois, e ela me disse que não pôde falar na noite passada porque mamãe ficou histérica ao ouvir meu nome. Disse que estava tudo bem e perguntei se estava tudo em ordem. Ela mencionou que por enquanto estava tudo bem, mas que temia que o comportamento da mamãe pudesse ser indício de um problema maior. Concordei e compartilhei minhas preocupações de que mamãe pudesse nos incomodar novamente. Ela entendeu meu ponto de vista e sugeriu uma ordem de restrição se mamãe não melhorasse. Também considerei me mudar, caso mamãe se recupere e tente fazer algo assim outra vez. Atualização 3, estou escrevendo esta atualização final depois de um mês, já que felizmente este problema foi resolvido. Na última atualização, Jane mencionou sua preocupação com o comportamento da mamãe, então com bom senso, decidiu levá-la para uma consulta médica. Mamãe foi diagnosticada com transtorno bipolar severo e o psiquiatra recomendou interná-la em uma instituição de saúde mental privada por um tempo, devido à sua idade e para fornecer melhores cuidados. Jane concordou e discutiu isso com a mamãe, que surpreendentemente entendeu e aceitou o conselho médico. A instituição fica em outro estado, então mamãe e Jane irão na próxima semana para interná-la. Sabia que Jane não tinha dinheiro para isso, então me ofereci para ajudar financeiramente, mas ela me disse que mamãe estava cobrindo os custos, então não insisti. Jane também me transmitiu uma mensagem da mamãe para Jiden, dizendo que logo ela ficaria bem e que o veria quando a sua mãe a permitisse. Decidi guardar essa mensagem e não contá-la para Jiden por enquanto. Jiden e eu nos mudaremos, mas embora as coisas tenham sido difíceis entre nós, ainda espero que ela melhore. Atualização 4. Muitos têm perguntado se minha mãe está melhor agora e dado que ela saiu da internação e eu pude vê-la, acho que posso dar uma atualização sobre seu estado. Há 2 semanas, minha mãe recebeu alta da instituição de saúde mental onde estava internada. Como vocês se lembram, eu me mudei com Jiden, então não temos tido muito contato desde então. No entanto, Jane tem insistido em nos visitar e da última vez, trouxe mamãe com ela. O pouco que vi da mamãe foi suficiente para notar que ela parece estar muito melhor. Segundo Jane, a terapia lhe fez bem e a medicação também tem ajudado. Seu comportamento estava mais calmo e estável, o que é um alívio considerando como as coisas eram antes. No entanto, ainda sinto que é cedo para confiar plenamente nesse progresso. A verdade é que embora ela pareça mais equilibrada, não posso esquecer que há apenas alguns meses ela estava agindo de forma errática, colocando em perigo a saúde de Jiden. É difícil para mim acreditar que apenas algumas semanas de tratamento possam reverter completamente anos de problemas. Jane mencionou que mamãe quer retomar o relacionamento com Jiden, mas não estou tão segura de como proceder com isso. Me preocupa que qualquer deslize, por menor que seja, possa afetar meu filho, e não estou disposta a correr esse risco. Temo que o que estamos vendo agora possa ser um efeito a curto prazo da medicação e não necessariamente uma solução definitiva para os problemas de fundo. Sei que a recuperação é um processo longo e complicado e quero dar o benefício da dúvida à minha mãe. No entanto, ainda prefiro que ela se mantenha afastada por enquanto. Quero ter certeza de que minha mãe realmente está bem antes de permitir que ela volte a ter um papel mais importante em nossas vidas. Neste momento, sinto que a distância é o melhor para todos. Prefiro esperar e ver se sua estabilidade se mantém a longo prazo, em vez de me precipitar e me arrepender depois. Acredito que com o tempo, minha mãe pode se curar e espero de verdade que ela consiga. Por enquanto, sigo firme em manter certa distância. O tempo dirá.
Atualização 5. Como o tempo voa quando você está ocupada trabalhando e cuidando de um filho. Eu progredi muito na minha carreira durante esse tempo, e Gideon cresceu bastante, já que se passaram 6 anos desde a última vez que estive por aqui. Tive que reler minha última atualização para lembrar o que tinha contado e meu eu do passado estava certo em não confiar na minha mãe. O que aconteceu recentemente confirmou todas as minhas suspeitas. Felizmente, não foi algo que ela fez com Gideon, mas sim com o filho de Jane. Nestes anos, Jane se casou e teve seu próprio filho. O problema é que ela não via nenhum inconveniente em deixar nossa mãe cuidar do filho, o que foi um grave erro. Jane e seu marido tiveram que sair e deixaram seu filho de 3 anos sob os cuidados da nossa mãe. Tudo parecia bem até que meu sobrinho escapou de casa e acabou andando pela vizinhança. Felizmente, uma vizinha o encontrou vagando e o levou para casa, onde ligou para Jane para avisar o que tinha acontecido. Por sorte, não aconteceu nada grave, mas ele poderia facilmente ter atravessado uma rua ou pior ainda, alguém poderia tê-lo sequestrado. O mais preocupante de tudo foi a resposta da minha mãe quando Jane a confrontou. Em vez de admitir seu erro, sua desculpa foi que cuidar de uma criança era uma carga muito pesada e que ela só tinha se descuidado por meio segundo. No entanto, quando Jane voltou para casa, encontrou nossa mãe profundamente adormecida no sofá, o que claramente não era só meio segundo. Jane ficou sem palavras ao ver como nossa mãe tinha colocado em perigo a vida de seu filho. Agora Jane entendeu com seus próprios olhos os riscos de usar nossa mãe como babá. Ela me ligou bastante alterada para dizer que finalmente entendia o que eu tinha passado e que também manteria nossa mãe longe de seu filho, o que sinceramente, acho que ela deveria ter feito desde o princípio. Não há satisfação em dizerem eu te avisei, mas é um alívio saber que finalmente ela também protegerá seu filho, embora eu desejasse que não tivéssemos que chegar a este ponto. Pelo menos agora ambas concordamos em manter nossa mãe à distância.